TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, tudo bem? A gente começa agora mais uma edição do Com a Palavra, o Vereador. E a conversa agora é com Ranieri Barbosa, do PDT. Vereador, bem-vindo aqui ao programa. Eu agradeço, como sempre, participar do Com a Palavra. É uma forma de você prestar contas com a população das atividades parlamentares e da ação do nosso mandato no período legislativo da semana. Vamos começar falando então sobre uma audiência pública que foi realizada nessa última semana, no caso, sobre um mapeamento socioeconômico da população autista, não é isso? Qual a proposta? Na verdade, foi uma audiência pública bastante produtiva, enriquecedora e o tema muito valioso. A exemplo que a população autista, ela tem inúmeras situações que necessitam de ter uma certa identificação. Por quê? Porque ela tem um alcance tanto para os portadores, as famílias em si, no seu contingenciamento dessa população, ainda não tem um diagnóstico preciso que identifique, até os próprios pais têm dificuldade em identificar quando uma criança é autista. Educadores não têm essa capacitação devida para que possam, muitas vezes, identificar um aluno que seja autista e até na área da saúde, médicos, pediatras ainda têm limitações de identificação, como ocorreu em vários casos que tinham essa dificuldade pela qualificação de identificação a um autista. Esse projeto de lei que faz o mapeamento socioeconômico da população autista no município de Natal e das outras providências, vai exatamente poder favorecer ao Poder Executivo elaborar depois políticas públicas e investimentos, tanto na área da educação, para educadores, como na área da saúde, para profissionais da área da saúde, a médicos pediatras, que venham a desenvolver ações de identificar esse paciente a essa população autista. Hoje no Brasil já chegam a mais de 2 milhões de portadores do espectro autista. E isso significa que é um transtorno que ainda é meramente desconhecido da população como um todo. Porque o portador da síndrome de Down você identifica até pelas feições físicas, mas o autista você não consegue identificá-lo. Então precisa ter um conhecimento mais amplo e há uma população hoje crescente que é bastante ascendente em todos os níveis da hierarquia da população de baixa renda, uma população de classe média alta. E a população de baixa renda, ela se torna muito mais desfavorecida. Por isso que precisa desse mapeamento socioeconômico para poder também ter uma extensão às famílias, que muitas vezes essas famílias ficam sobrecarregadas num alto índice de estresse, porque não tem como cuidar devidamente dessa criança que é portadora do transtorno do espectro autista. Então, o nosso projeto de lei foi debatido para extrair sugestões de segmentos, como a APARNE, que fez presença aqui, a Defesa Nacional dos portadores do transtorno do espectro autista, também fizeram participação em um debate extremamente qualitativo e que demos condições de poder extrair várias informações para aprimorar o projeto de lei que foi encaminhado e protocolado essa semana já à Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça aqui da nossa Casa Legislativa. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto, puxar aqui para a área cultural. Tem uma questão bem interessante, teve um projeto de lei aprovado, né, que torna, no caso, o mercado da Ridinha como patrimônio cultural e a ginga com tapioca como patrimônio imaterial da cidade de Natal, é isso? Exatamente. Esse foi um projeto que eu fiquei muito feliz, que teve uma grande repercussão na imprensa. O meu mailing, através do Facebook, do Instagram, das redes sociais como um todo. E isso, para mim, foi uma grande surpresa, porque até então outros estados vizinhos nossos já tinham colocado tanto a parte da sua culinária como alguns patrimônios próprios dessas regiões, identificando que eram patrimônios imateriais. E Natal não tinha absolutamente nada que caracterizasse. Eu, como sou um frequentador do mercado da Ridinha, um apaixonado pelo mercado da Ridinha, na oportunidade que fui secretário por 2 vezes, fiz
na gestão do prefeito Carlos Eduardo, inclusive, melhorias do mercado da Ridinha, reformas e ampliação do mercado da Ridinha. Hoje o mercado da Ridinha, que agora nesse projeto de lei, ele se transformou em patrimônio cultural. E está numa área extremamente, eu diria, uma área que Deus foi generoso, porque está entre o encontro do rio com o mar, o rio Potengi com o mar da Praia do Forte. E essa área ela tem que se potencializar cada vez mais, não só apenas pelo seu perfil de localização, mas também pela culinária que encontra-se naquele mercado, que é a ginga com tapioca, que nesse projeto de lei também colocamos a ginga como tapioca como patrimônio imaterial da nossa cidade. Isso para potencializar o turista, que quem chega na nossa cidade pergunta qual é o prato da cidade natal que representa a culinária, a gastronomia local, a gastronomia potiguar. É a ginga com tapioca. E onde tem? No mercado da Ridinha, que é um patrimônio cultural, é um mercado centenário mais antigo da nossa cidade, dos mercados públicos. Então esse projeto de lei eu fiz assim de uma forma muito espontânea, homenageando até a Dona Ivanise e Dona Lourdes, que são cozinheiras da ginga com tapioca e que já é também, eu diria, secular da sua família, de tradição, que já está indo de pai para filho e de geração para geração. Isso é muito importante, preservar essa nossa cultura. E foi a nossa intenção do nosso mandato compartilhar com o natalense que nós temos uma cultura própria que temos que cada vez mais divulgar. A localização nobre daquela área privilegiada que está concentrado no mercado da Ridinha, hoje ele se transformou em um patrimônio cultural de nossa cidade e a ginga com tapioca como um patrimônio imaterial de nossa cidade. Ok, muito bem. Vereador, vamos aproveitar para falar um pouco sobre os trabalhos realizados na casa. Nessa última semana teve um veto que veio do Executivo, né, que gerou bastante debates. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. No caso, é um veto a um projeto de regularização fundiária? Exato. Qual foi a polêmica, né, envolvida aí nessa questão? A polêmica é que alguns tentam confundir as prerrogativas constitucionais. Quando se tem um veto, as razões do veto que é colocado em plenário para votação é para julgarmos a constitucionalidade, se tem algum vício de constitucionalidade que conflita tanto com a lei orgânica do município como com a Constituição Federal. Fato esse que o que foi discutido e apresentado é uma prerrogativa, inclusive, exclusiva da chefia do Poder Executivo, a iniciativa da regularização fundiária que já vem tramitando no município, que agora está na fase final para ser encaminhada aqui a esta casa para debater a audiência pública. É muito importante a regularização fundiária para a população, inclusive que não tem a sua escritura pública e que terá, através desse projeto de lei de iniciativa do Executivo, para que possa ter a titularidade de sua propriedade uma escritura pública, através de uma lei que contemple, inclusive, de forma gratuita, a apresentação e a deliberação deste ato administrativo pelo Poder Executivo. E algum colega coloca um projeto de lei como iniciativa do mandato ou do próprio Executivo. Fere completamente o artigo 16, inclusive da lei orgânica do município, como também fere a Constituição Federal, e foi diante desses conceitos de vício de iniciativa, conflitando com a constitucionalidade e a legalidade do projeto, que fomos a um debate até um tanto acirrado, mas que deixar claro para a população. O prefeito Carlos Eduardo está encaminhando a esta Casa Legislativa o projeto de lei da regularização fundiária que vai beneficiar uma grande população de baixa renda de nossa cidade. Não é que o veto que ele fez estaria sendo contrário, como alguns quiseram levar para um campo político, desviando na verdade, ao foco do mérito que é o projeto. O projeto, mérito e objeto não estavam em discussão, estava sim a sua iniciativa e a sua legalidade, porque lá na frente alguém poderia judicializar esse projeto, dizendo que estaria incorreto por ter um vício de constitucionalidade. Fato esse que evitamos por causa da segurança jurídica, para quando o próprio prefeito caminhar essa casa aprovar e o prefeito sancionar e a população poder ser a maior beneficiária através de um grande projeto de alcance social, que é a regularização fundiária. Para ficar muito claro, o prefeito não é contra, o prefeito vetou por uma questão de legalidade. E a legalidade é que o vício de inconstitucionalidade que foi apresentado nas razões do veto, é que é uma prerrogativa exclusiva que está na lei orgânica, artigo 55 das competências do Executivo e do Legislativo, e o artigo
5º também na nossa Constituição Municipal. Fica claro, estaremos sempre para trabalhar o que for melhor para a nossa cidade e para os nossos munícipes. Ok, está explicado então, Ranieri. Explicado. Muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço mais uma vez participar com a palavra e prestar contas aqui das nossas atividades parlamentares e do nosso mandato. É isso, com a palavra o vereador fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, a TV do povo de Natal.